Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar e começar a nossa lição número 5, na página 81, ok? Então vamos buscar a presença do nosso Deus nesta manhã, pedindo que Ele nos abençoe com seu Espírito, com tudo aquilo que vamos aprender da sua palavra hoje, ok? Amém? O pessoal está meio Babel aí. Vamos orar. Deus Santo e querido, nós agradecemos pela Tua palavra que receberemos nesta manhã. Que seja, ó Deus, o complemento, ó Deus, aquilo que estudamos durante a semana e possa, ó Deus, falar profundamente aos nossos corações, às nossas vidas. Dado o Teu Espírito para cada um de nós nesta manhã, que Ele venha iluminar nossas mentes e corações. Com poder, ó Deus, Ele venha trazer iluminação e capacitação para que possamos aplicar a Tua palavra às nossas vidas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Portanto, irmãos, vamos para a página 81, como dito, e o título da lição número 5 é A Dinâmica Bíblica de Mudança. Ok? A Dinâmica Bíblica de Mudança. E nós vamos começar lendo juntos o texto que está projetado ali. A versão é diferente, né, da apostila, essa é a versão que nós usamos. Então nós vamos recitar juntos o texto de 1 Coríntios 10, versículo 13. Ok? Vamos lá, irmãos? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então esse é um versículo, irmãos, extremamente importante na vivência cristã, porque ele nos aponta diversas verdades, mas entre elas, de que não há motivo para que nós decidamos desistir diante das lutas, das dificuldades da vida cristã. Porque o que ele está falando em resumo? Tudo ou qualquer tentação que eu passe na vida está dentro da minha possibilidade de vitória. É isso que está dizendo ali. Se eu estou sendo provado ou tentado por alguma coisa, Deus sabe do meu limite. Então ele, como é um pai amoroso, ele não permite que vá além. Ele está dentro da minha capacidade. Qual é a dedução que nós fazemos, portanto, disso daí? Se eu caio, eu não caio porque o teste foi acima da minha capacidade, mas porque eu desisti antes de conseguir vencer aquela situação. Ok? Ah, pastor, mas será? Não é o que está escrito ali, irmãos? Então, durante esse curso nós temos aprendido que ou eu confio no que está escrito ali, ou eu começo a criar explicações circunstanciais baseadas na minha experiência. E aí é complicado, né? Porque a minha experiência é subjetiva. A palavra de Deus é objetiva. Então nós ficamos com a verdade que a palavra dá, mesmo que seja difícil confrontar a nossa realidade, a nossa experiência, a nossa circunstância. Ok? Muito bem. Na página seguinte nós temos um texto lá em cima, no quadrado, onde se lê: desprezar ou rejeitar o caminho de Deus provoca uma multiplicidade de problemas. Para lidar efetivamente com os seus problemas atuais, você precisa reconhecer a sua incapacidade e buscar o poder de Deus na dependência reverente de Deus e da sua palavra. Você será capaz de concretizar em sua vida as mudanças bíblicas que caracterizam um filho de Deus. Então, no nosso enunciado inicial, nós entendemos primeiro o prejuízo que acontece na minha vida quando eu desprezo os ensinos da palavra de Deus. Agora, vamos entender o que é desprezar ou rejeitar o caminho de Deus. Não é, meus irmãos, apenas se eu descreio daquilo que está escrito.
mas é também se eu não sigo aquilo que está escrito. Porque o que nós vemos muitas vezes na nossa vida é um ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? Eu ouço a mensagem, eu digo amém, né? Eu assino embaixo, eu concordo. Não, pastor, hoje o senhor pregou o que eu creio. Na segunda-feira eu faço diferente. Na segunda-feira eu vivo o contrário daquilo que eu afirmei acreditar. Eu pratico na minha vida diferente daquilo que a palavra de Deus me instruiu. Portanto, é um ateísmo prático. Na prática, eu estou dizendo que eu não acredito naquilo que eu dizia acreditar. Certo? Então, Israel era especialista disso. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não era reclamação de Deus? Então, no discurso, na cerimônia, estava tudo bonito. No dia a dia, a coisa era diferente. Certo? Outra coisa importante que esse enunciado nos traz é que apenas na dependência reverente de Deus, da sua palavra, é que podemos concretizar as mudanças bíblicas que caracterizam cada um de nós como filho de Deus. Ou seja, existe uma necessidade, irmãos, de diante da palavra, é uma decisão de, certa forma, humilhação. Não a minha vontade, mas a tua. E como eu falei, de uma maneira, isso precisa acontecer de uma maneira muito prática. No resto da página 82, o que nós temos é um resumo, né, da nossa lição, para você poder olhar por cima aquilo que nós vamos ver detalhadamente. Mas eu queria ler pelo menos os propósitos da lição, que é o número 1 romano, que está aí. Primeiro, letra A. Esclarecer as consequências que você enfrentará se seguir os seus desejos naturais, em vez de seguir os padrões para mudança traçados por Deus em sua palavra. Hoje à noite, irmãos, eu vou falar uma coisa que eu vou mencionar hoje à noite. Ninguém é obrigado a viver dentro do reino. Ninguém. O israelita podia muito bem, eu não estou gostando das regras desse Deus aqui que nos tirou do Egito com aqueles, né, sinais maravilhosos, não estou gostando. Então eu vou viver lá em Moabe, tá? Porta da rua, serventia da casa. Mas eles insistiam em viver dentro de Israel com as leis de Moabe, com a cultura de Moabe. Eles insistiam em viver dentro de Israel com as culturas dos filisteus, com a lei, com a religião dos filisteus. Já entendeu para onde eu estou querendo ir, né? Quando eu quero viver dentro do reino de Deus, mas com os hábitos, culturas e decisões do mundo, a culpa é de Deus pelas consequências? Não. Essas são, meus irmãos, as regras do jogo. Deus determina e eu obedeço ou não se eu quero escolher uma consequência ou outra. Ok? Então, por isso que às vezes eu acho lamentável, acho triste, mas acho pelo menos mais honesto, e nós já experimentamos, infelizmente, uma meia dúzia de pessoas aqui na nossa igreja assim, que a pessoa simplesmente vai embora. Você entra em contato, você liga, você visita e tal, e a pessoa vai. Eu sempre acredito, porque a palavra de Deus nos fala isso, que se filho for, Deus vai trazer de volta para cá, ou para outra congregação, Deus vai disciplinar. Mas pelo menos a pessoa está sendo autêntica. Ela não consegue, ou não quer, e se não consegue aí é entre aspas, né? Ela não quer viver o padrão do reino. Então, ela cruza a fronteira do reino. Não estou falando sobre que a igreja é o reino, mas no sentido de que ela não quer conviver com a igreja, ela não quer congregar, porque ela não quer viver aquilo que está sendo ensinado da palavra de Deus. Pelo menos a pessoa é honesta, né, nas suas decisões. Letra B. Ajudá-lo a identificar um problema específico ou uma dificuldade de sua vida com que Deus quer que você lide durante esse curso. Por quê, irmãos? Porque eu quero ser um crente melhor não é busca de crescimento. Não é. Então, um dos objetivos da nossa lição 5 é que você identifique esta ou aquelas áreas, uma, duas, em que você vai se concentrar e buscar, diante da palavra de Deus, do padrão da palavra, transformação naquela área. Ok? Conta-se que estava ali um padre, um rabino e um pastor. Cada um contou um pecado. O rabino tinha problema com promiscuidade, o padre tinha problema com dinheiro, e o pastor falou assim: meu problema é que eu não consigo guardar segredo. Então essa era uma área que eu tenho certeza que os outros dois gostariam que ele
trabalhasse agora, o mais rápido possível. Então o pastor dizia, eu quero ser um crente melhor, para eles não servia. Vamos cuidar dessa área de guardar segredo aí, de contar da vida dos outros, porque agora vai ser um problema diante das confissões que eles ouviram. Então, há situações, irmãos, nós temos que ser sérios em atacar a doença, o problema, o pecado que está na minha vida. Letra C. Apontar para a importância de ser um praticante da palavra e encorajá-lo a estar sempre preparado para dar seu testemunho de mudança bíblica no que diz respeito à sua salvação e novo foco de vida. A gente chega lá, essa segunda parte, essas últimas letras, com certeza não vai ser hoje, vai ser domingo que vem. Na página seguinte, irmãos, nós temos já princípios bíblicos, dinâmica bíblica da mudança. Mudança bíblica tem início com o nascimento espiritual e prossegue ao longo da sua vida. O antigo propósito de viver para si mesmo muda para o morrer para o eu, à medida que você aprende a amar a Deus e aos outros de modo bíblico. Então você pode, é claro, ter padrões aí até de comparação, de gente que não conhece a Deus, ou até você mesmo, e era uma pessoa muito dada aos outros, muito solícita, que gostava de ajudar, etc, etc. Uma pessoa muito caridosa, uma bênção, né? E tal. Agora, veja bem, irmãos, o padrão bíblico de viver para os outros, viver para Deus, não é o mesmo padrão humano, certo? É difícil o ser humano compreender isso, mas fora do amor de Deus não existe verdadeiro altruísmo. O que eu estou chamando de verdadeiro altruísmo? Eu nem estou dizendo que todo cristão é verdadeiramente altruísta, mas o verdadeiro altruísmo, ele não possui em absoluto vontade de chamar a atenção para si mesmo. O objetivo é suprir única e exclusivamente a necessidade do outro. Por natureza, por causa do pecado do homem, as suas ações jamais são totalmente altruístas. Elas possuem um pensamento em parte voltado para si. Então ele faz aquilo, não é porque ele é desprendido de egocentricidade, mas porque ele gosta. Aquilo lhe satisfaz, aquilo lhe realiza. Está aí o ponto onde não é totalmente altruísta. Então a grande prova, meus irmãos, do altruísmo é quando eu faço pelas pessoas, ou faço pelo meu próximo, aquilo que é, a necessidade dele ou dela, e segundo, aquilo que não necessariamente eu gosto de fazer. Mas eu faço porque preenche uma necessidade do outro. E isso, é claro, algo difícil, que necessita da graça e de uma demonstração, de uma manifestação do amor de Deus na nossa vida. Caso contrário, a coisa simplesmente não acontece de maneira tão simples assim. Não funciona dessa maneira. Muito bem. Vamos falar, irmãos, agora da aspiral descendente para lembrar os princípios. Se você olhar na sua apostila, você vai ver que nós temos o princípio a partir do número 10. O que eu falei na outra semana retrasada? A cada lição no começo, você tem um resumo de um princípio espiritual, princípio bíblico. Seria muito interessante se você fizesse aí uma lista, agora do 10, o 11, o 12 e o 13, separada desses princípios, porque isso é como se fosse o resumo do resumo das nossas lições. É o suprassumo, né? Espremeu, saiu isso daí. Por exemplo, vamos falar primeiro sobre a espiral descendente. Princípio 10. Os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos, ou seja, são superiores que os seus. E a palavra de Deus é verdadeira. Se você desprezar ou rejeitar o caminho de Deus ou a sua verdade, os seus problemas vão aumentar e se agravar. Pastor, olhando aqui, isso aqui é meio óbvio, né? Pois é, mas é aquela velha história. É o óbvio que a gente esquece. Se concentra, talvez, ou busca conceitos tão elaborados e complexos, e o óbvio acaba se tornando desconhecido ou não lembrado por nós. Esse óbvio, irmão, está falando algo muito importante, porque no dia a dia, na nossa vida,
nós vamos ser confrontados com decisões. E nessas decisões, nós vamos ter que olhar ou para a esquerda ou para a direita. Ou, se você preferir as direções aqui do nosso texto, para o alto ou para baixo. E a resposta lógica, lembra, irmãos, está aqui. Eu quero o caminho do alto. Amém, irmãos? Amém, aleluia, amém. Eu vou para o alto. Mas na prática, o caminho por baixo é mais fácil, é mais atrativo, é mais legal, é mais divertido, é mais satisfatório, é mais prazeroso. Pelo menos na minha perspectiva. Portanto, o princípio 10 vem me lembrar que, mesmo, certo? Que meus olhos, sabe aquele olho de desenho animado, quando fica todo, né, brilhoso, assim, desse tamanhão? Mesmo que meus olhos fiquem cheios com aquela possibilidade, aí eu lembro do princípio 10, que diz o quê? Os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos. O jeito de Deus é melhor. Mas ele é sem graça, mas é melhor. Mas ele é mais demorado, mas é melhor. Mas eu vou ter que me humilhar, mas é melhor. Então, diante de todos os mas, MAS, né, que eu possa dar, esse é o princípio que eu tenho que contrapor para com a minha vontade. Eu pulei um texto aí, vamos voltar só lá no quadrado para depois continuarmos. Mateus 22, 37 e 39. Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Muito bem. Agora sim, seguindo a nossa para o princípio 10, Salmo 119, 160. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Todas as suas justas ordenanças são eternas. Aí para pensar. Eu vou comparar o poder do meu pensamento humano, que tem 5 minutos de vida, com o pensamento eterno de Deus? Então, irmãos, assim, eu sei que isso é óbvio, mas na nossa vida prática isso é uma luta. É deixar de lado a nossa sabedoria humana, carnal, e recorrer humildemente a Deus, recorrer em submissão a Deus, para dizer: Senhor, o que eu faço aqui? A cada passo da vida. Era tão bonito até, irmãos, eu posso usar esse adjetivo, a forma como Davi, um guerreiro, um cara capacitado, talvez não fosse tão alto e bonito como Saul era, e olha como é que aconteceu, terminou para Saul, né? Viu, gente? Os bonitos na vida se dão mal, os feios se dão bem. Mas o fato é que ele não era nenhum qualquer. Eu estou dizendo que quando ele chega a rei, ele já é um homem formado, cara capacitado. Eu também não acho que era um camarada fraco. O que ele faz antes de ir para a guerra? Ele consulta o Senhor. Essa é a área de expertise dele. Esta é a área de capacitação dele. Como é que as mulheres de Jerusalém cantavam? Saul derrotou os seus 1000, mas Davi derrotou os seus 10.000. Essa é a área de pós-graduação dele, mas ele para perguntar ao Senhor. Aí já fica, irmãos, uma preciosa lição daquilo que a gente está vendo. Os caminhos dele ou os nossos. Certo? O que nós vamos optar? Vamos ler também, irmãos, Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Pronto, está aí a dinâmica. Isso aí é um texto clássico, né, sobre a tentação, que você pode aplicar com perfeição na queda de Davi ou na própria queda de Adão e Eva, certo? E aí, sintetizando essa segunda frase, o que acontece se nós desprezamos ou rejeitamos o caminho de Deus? Número 2. Se essa é a espiral descendente, o princípio 11 vai trazer o começo da mudança bíblica. Para que você tenha poder para vencer o mundo e os problemas da vida, é necessário um novo nascimento transformador.
Romanos 12, 1 e 2, apesar de ter sinalizado aí, é um texto muito conhecido, né? A gente vai pular. Vamos ler o primeiro de João 5, 4 e 5. O que é nascer de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Hoje eu quero destacar, meus irmãos, até porque eu acredito que todos nós aqui conheçamos a Cristo como Senhor e Salvador, mas caso você ainda tenha essa tendência, eu quero utilizar o ensino desse princípio número 11 para quando você está tentando ajudar outras pessoas. Não é que você não deva ajudar, mas deixa eu lhe dar um exemplo. Uma determinada pessoa chegou lá em casa, eu posso dar 30 exemplos sobre isso, ou mais, ou 40, ou 50, com problema de relacionamento. E realmente a pessoa que estava infernizando a vida dele, estava infernizando mesmo, né? Não era exagero. E eu deixei falar, falou uns 40 minutos. Depois que ela terminou de falar, aí eu falo assim, muito bem, posso falar agora? Tem mais alguma coisa? Não? Ok, beleza. Eu virei para a pessoa e disse assim, você tem que amá-la. Para você entender bem o que eu estou dizendo, você tem que amar aquela pessoa. A criatura botou os dois olhos desse tamanho e falou assim, tem que amar? Pois tudo aquilo que está fazendo? Eu falei, Mas deixa eu lhe completar o meu pensamento. Você não vai conseguir. E aí o próximo passo é fazer o quê, irmãos? Apresentar o Evangelho. Por que adianta eu ficar dando conselhinho de autoajuda? Eu não sou psicólogo. Eu não sou treinador de coaching. O que ela precisa fazer com a pessoa é o que a Bíblia ensina. Se teu inimigo tiver fome, dá de fome comer. É sede, dá de beber. Né? Se ele lhe dá num rosto, numa face, dá outra. Se ele obriga a dar uma mira, incrédulo consegue fazer isso? Nem a gente. Não é verdade? Eu vou ficar dando conselho. O que acontece, irmãos, quando não há novo nascimento, você só está dando conselho de moralismo. Para a honra e glória do Senhor Jesus, aquela pessoa se converteu e hoje tem uma vivência com essa pessoa que inferniza a sua vida muito melhor. Este é o poder do Evangelho, de transformar relacionamentos por causa da graça de Deus que atua na minha vida, não necessariamente na vida do outro. Então, meus irmãos, esse princípio número 11 é isso. O começo da mudança bíblica começa, é claro, com o novo nascimento. Só relembrando para a gente, de novo, que a gente viu em outras lições. Mas também, princípio número 12, é pleno... Cadê minha folha aqui? Só um minutinho. É pleno dever do homem temer, reverenciar a Deus e guardar os seus mandamentos. Dever, não é opção. Você deve amar a Deus e aos outros em resposta ao amor de Deus por você. Você deve andar de modo digno de Deus e agradá-lo em cada área da sua vida, como um praticante da palavra. De novo, estamos sendo relembrados de coisas que nós já sabemos. Por quê? Porque a Bíblia diz, por exemplo, 1 de Pedro 1,17. Uma vez que vocês chamam o Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com o temor durante a jornada terrena de vocês. Pronto, a parte do temor. Colossenses 1,10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Pronto, viver de maneira digna e agradá-lo. Finalmente, nesse parágrafo, João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, queridos, já começa a fazer a listinha daquelas áreas onde você tem lutado. Para emprestar aí a expressão popularizada no curso que se formou ontem, toda vez, meu amado, que eu faço a minha vontade, eu estou dizendo não, Senhor, não. Eu me lembro que um dos casais com os quais nós andamos, eu particularmente andei mais tempo lá no seminário, e os filhos deles hoje são casados, né? Mas quando um deles era pequeno, Michael, Timothy era o mais velho, né? Michael.
era bem pequenininho. Aí a mãe dele falava uma coisa, aí ele dizia não, ele era mais, né, voluntarioso. Aí ela chegava perto e dizia, falava para ele, don't say no to mommy. Não diga não para a mamãe. Aí ele, yes, mommy. Dava 5 minutos. Michael, no, mommy. Ralado, né? Filhozinho de Adão registrado no cartório. E lá ia ela de novo. E eu acompanhei isso, irmãos, 3 anos. Então, esse negócio, você acha que você vai dar 2 palavrinhas mal dadas no meio da sala de casa e a criança vai ouvir? Pense novamente. É uma repetição infinda de horas e horas e horas de você estar lutando contra a natureza pecaminosa daquele filhinho de Adão ali, igualzinho você. Você é pecador, você acha que você ia parir o quê? Um santo? Né? Preparado, prontinho? Da mesma maneira, irmãos, quantas vezes nós viramos para Deus e dizemos, não, Deus, eu quero fazer do meu jeito. Você não pronuncia as palavras, mas nós fazemos quando sabemos o que temos que fazer, mas decidimos fazer de outra maneira. É por isso, meus irmãos, que Paulo usa as expressões tão gráficas, dizendo, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Paulo está lutando. A vontade dele é fazer outra coisa. Eu nunca passei, nem nenhum de nós passamos, irmãos, o nível de perseguição que Paulo passou. Mas eu fico pensando, será que é tão fácil assim você abençoar a criatura que está falando mal de você, que está lhe perseguindo, né? Esses judeus que iam de cidade em cidade atrás de Paulo. Não tem mais nada para fazer na vida não, você não tem trabalho. Mas iam atrás dele porque ele se tornou inimigo número 1 dos judeus. E Paulo tinha que amar. Porque, meus irmãos, o que valia para ele, vale para nós e não muda absolutamente nada. Respondendo obedientemente ao amor de Deus, você se torna maduro no Senhor. Esse é o processo, irmãos. E é abençoado com paz e alegria. Outras tantas bênçãos do Senhor vão se seguir. Se você não obedecer a palavra de Deus, por outro lado, ele vai julgá-lo e discipliná-lo. Que eu falei, irmãos, ninguém é obrigado a viver no reino, não. Mas você está no reino, são as regras do rei que valem. João 15, 10 e 11. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Irmãos, a obediência, ela é um exercício de fé no seguinte sentido. Quando eu faço a minha vontade, é porque eu suponho que eu vou chegar a um determinado resultado, certo? Eu vou fazer do meu jeito, eu vou brigar com ele, falar o que eu estou pensando, e aí eu vou ganhar a discussão, vou ganhar a briga, e o resultado vai ficar tudo do jeitinho que eu quero. A grande questão é que raramente acontece, mas isso é o que eu acho, que o ponto A vai levar até o ponto B, e eu vou sair com tudo o que eu queria, o modelo certo, né? Os acessórios, vai do jeitinho. Por que eu digo que a obediência é uma questão de fé? É porque Deus está dizendo, olha, faz tal coisa, e eu deixo o resultado com Ele. A grande questão, meus irmãos, preste bem atenção, é que vou deixar gravando direto e a gente continua. Como eu dizia, eu não tenho controle do resultado em nenhuma circunstância. Mas quando eu vejo o princípio bíblico e deixo à disposição de Deus, a minha falta de controle é ainda maior. E detalhe, o resultado pode ser do jeito que eu quero ou não. Ok? Então, se você tem uma circunstância e a palavra de Deus lhe diz, não vá em frente, apenas ore, por exemplo, se eu for em frente, eu suponho que eu terei um resultado. O que não necessariamente é verdade. Eu acho que vou ter um resultado. Só vigia se a câmera não desliga para mim, fica atrás dela.
Mas eu não tenho certeza se vai ter esse resultado, entendeu? Agora, quando eu confio no princípio da palavra, na ordem da palavra, eu tenho que realmente confiar e deixar com Deus. E aquilo que acontecerá, né, pode ser diametralmente oposto àquilo que eu gostaria. Irmãos, olha, para pensar, o nosso grande desafio não é se Deus pode, é o que Ele vai fazer. Quer ver só? Alguém aqui tem alguma dúvida de que Deus cura qualquer doença? Alguém? Sério? Não, né? O nosso problema não é se Ele pode, é se Ele vai. Então o nosso problema é de confiança no que Deus vai ou não vai fazer, na decisão dele. Na prática, na verdade, meus irmãos, Deus sempre faz. Deus faz quando Ele cura e Deus faz quando Ele não cura. Então você recebe um diagnóstico, ou alguém muito querido seu, e a gente começa toda uma campanha de oração, né? Aí passa um tempo, eu já passei por isso. E a pessoa morre. Deus não ouviu sua oração? Ouviu. Deus não agiu? Agiu. Deus decidiu que os dias daquela pessoa chegaram ao final. E essa é a vontade de Deus. Aí você começa assim, se a gente tivesse sido aquele especialista lá na Indonésia, se a gente tivesse, eu devia ter vendido a minha casa e ter colocado tudo aqui nesse tratamento. Você teria ido à Indonésia, você teria perdido a sua casa, e a pessoa teria morrido da mesma maneira. Porque você está dizendo o quê? Que as minhas iniciativas iam fazer alguma coisa que, apesar de tudo que foi feito, eu tenho certeza que você não ficou em casa esperando a cura cair do céu. Você fez alguma coisa. Mas você está dizendo que se você tivesse feito mais 10%, aí o resultado ia ser diferente. E aí a gente começa a trabalhar num mundo de possibilidades que não tem resposta, porque você não tem como saber o e se, né? E se eu tivesse feito, e se eu tivesse feito aquilo? Mas Deus agiu conforme a vontade dele. Irmãos, é difícil? É. Ninguém está falando aqui de alguma coisa que, olha, tá, vamos ter aqui a EBD, a partir de agora vai ser facinho na sua vida obedecer isso aqui. Não é isso. A grande questão, meus irmãos, é que a alternativa, vamos para a alternativa? Eu me estresso, eu vivo ansioso, eu faço as coisas por mim mesmo, porque por causa de tudo isso eu estou agindo segundo a minha vontade e a parte do poder soberano que Deus faz na nossa vida. Bem, seguindo, irmãos, você acompanha, por favor, na sua apostila, né, quem tiver, claro. Não tem flash. Princípio 13. Para se apropriar da sabedoria concedida por Deus, para que você lide com seus problemas, é preciso pedir com fé, viver de acordo com a palavra de Deus e depender do poder divino. Então, meus irmãos, o texto é 2 Coríntios 3, 4 a 5, vamos ler lá? Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que confiar naquilo que Deus tem reservado para nós, pedir com fé, certo? E a nossa contrapartida é viver de acordo com a palavra de Deus e depender do poder de Deus em tudo. Algo interessante, meus irmãos, é que se você não começou, quando você começa a agir dessa maneira, é uma escola, é como se você estivesse num esporte, por assim dizer, né? Você está lá, fora de forma, barrigudinho e tal, para subir uma escada de 3 lances já fica, né, ofegante, 3 degraus, e já é como se fosse... Aí você começa, no primeiro dia você dá uma caminhada, sai de casa todo enfeitado, né? A mulher satisfeita que você vai fazer um esporte, aí você volta daqui a 10 minutos, quase tendo um ataque cardíaco. Mas foi. No dia seguinte você já anda 15 minutos. E aí 20 e tal, o que você está fazendo? Você está construindo resistência, certo? Você está aprendendo, ou seu corpo está aprendendo a aguentar mais daquilo que está sendo pedido dele. É claro que fisicamente todos nós temos um limite. Vai chegar ao ponto em que até ali que você vai, né? Tá bom, você é nenhum, né, atleta profissional, beleza. Na vida espiritual,
até acredito que haja um limite, mas o ponto é que você continua crescendo e aquilo que era tentação para você ano passado, esse ano não é mais. Aquele princípio bíblico que era difícil para você seguir ano passado, esse ano não é mais. Por quê? Você está encarando com mais fé, com mais confiança, aquilo que Deus está declarando na sua palavra e como você interage com a sua vida. Isso é, meus irmãos, a Bíblia chama de maturidade. É você e eu deixarmos de ser meninos na fé e crescermos, certo? Hoje em dia, a pessoa diz, como é que está fulano? Ele está bem? Ah, tá, ele está na igreja, está cantando no coral, ele toca no louvor, ele prega, ele faz malabarismo, ele também... As pessoas igualam vida espiritual por o tanto que a pessoa faz. E o correto não é isso. Porque tem muita gente que trabalha na igreja, mas é profundamente imaturo. E como eu até mencionei ontem na mensagem, ele vive uma coisa aqui, mas lá fora, no trabalho, na escola, onde quer que seja, a vida dele não tem compatibilidade com o cristianismo. Então não tem maturidade alguma. Bem, nós vimos a espiral descendente e agora o percurso ascendente. Certo? Princípio 14. Você deve obedecer constantemente a palavra de Deus, crescer cada vez mais em piedade e provar verdadeira paz e alegria. Princípios ou ideias simples dentro desse princípio 14 que precisamos lembrar. 1 Timóteo 4, 7 e 8. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Salmo 119, 165. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Coisa maravilhosa, irmão. Os que amam a tua lei desfrutam paz. Obviamente, esse amar aí é que obedece a lei do Senhor. João 15, 10 e 11. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai em amor permanente. Então está aí, meus irmãos, paz e alegria dentro do amor de Deus por causa da obediência. Não tem alternativa, não tem plano B, certo? Era tão simples o que poderia acontecer com Israel, mas infelizmente eles decidiram rejeitar o caminho de Deus, que é o que a gente vê no livro de Juízes. Aliás, página 84, essa figura que nós temos na página 84 é ótima para o livro de Juízes. A espiral descendente, né? Os ciclos de desobediência. E é interessante, irmãos, que agora não vamos falar de Juízes. Não tem nada a ver com o tema aqui da nosso estudo. Ele está falando da nossa vida. E como nós também entramos numa espiral descendente, quando estamos desprezando ou rejeitando o caminho de Deus. No alto da página nós temos, se você desprezar ou rejeitar a orientação de Deus para a sua vida, e escolher andar pelo caminho mais fácil, os seus sentimentos, os seus desejos, ou aquilo que lhe parece bom no momento, você seguirá em direção à derrota e perdição. Salmo 1, 4 e 6. Não é o caso dos ímpios, são como o palho que o vento leva. Por isso os ímpios não existirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova. A rodapé. Não tem do outro lado? Continua? Ah, sim. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios dá destruição. Exato. Mateus 7,13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Então, como vocês veem, irmãos, em resumo, a palavra de Deus faz uma clara distinção entre o caminho pelo qual nós somos convidados a andar e o caminho do mundo. Agora, veja bem, o que acontece com muitos de nós? Talvez seja, meu irmão, o seu caso aqui hoje. Muitos de nós tentam andar ou viver tal e qual o povo de Israel lá nas palavras de Elias do Monte Carmelo. Até quando vocês cochearão? Uma das traduções fala sobre isso. A ideia ali, quando você era pequeno, não sei se você fazia isso, você tinha uma brincadeira de andar no meio-fio, com um pé na rua, outro pé na calçada?
Você andava alto e baixo, nem sei que graça ter isso, mas eu fazia também. Né? É isso que Israel estava tentando fazer. Eles queriam viver dentro do reino de Israel, mas adorando a Baal, e com toda a promiscuidade que isso trazia. Eles queriam que Deus os abençoasse, mas não queriam obedecer. E muitas vezes cristãos tentam fazer a mesma coisa. Estamos na igreja, estamos fazendo as coisas que se espera de um cristão dentro da igreja, mas na nossa vida privada, na nossa vida lá fora, nosso comportamento é outro. Eu não concordo com tudo daquele livro, nem acho que em si seria um princípio totalmente válido, mas se você já leu o livro ou assistiu o filme, um pouco mais preguiçoso, em Meu Lugar que Faria Jesus, a premissa desse livro, que é antiquíssimo, tem dezenas de anos já, é eu parar e perguntar em cada situação da minha vida o que Jesus faria. Tá, mas o ponto não é o que Jesus faria, é o que Jesus fez. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus que em tudo ele foi tentado. Então, não é que as coisas modernas que tem hoje aconteceram com ele. É claro que não, ele viveu no primeiro século. Mas em essência, em princípio, qualquer tentação que eu sofra hoje, ele já venceu. Ele já viveu a minha vida. E passou com louvor. Então, o que ele fez e venceu, eu posso e devo fazer e vencer também. E assim, impedir essa espiral na minha vida. Agora, como é que essa espiral acontece, irmãos? Na sua apostila você lê o seguinte: os problemas têm início aonde? No coração. Muitos de nós achamos, irmãos, que é fácil transformar o exterior. Difícil transformar o coração. Essa é a razão porque eu insisto que quando você vai fazer o seu devocional, ali do lado não tem um espaço para você escrever, por isso que eu insisto que você use aquele espaço. É mais difícil você ser menos sincero quando você escreve o que você está pensando. Você está escrevendo para si próprio. Não é para compartilhar com ninguém necessariamente. Mas você está ali colocando algo que expressa o confronto que a palavra de Deus está colocando na sua vida. Espera-se aqui. Certo? Então, o problema é do coração. Atos em desacordo com a Bíblia. Qual atos? Pensamentos, palavras, ações. Certo? Atos de desacordo com a Bíblia podem estar acompanhados por e com frequência. Levam a sentimentos maus. Então, como é que é, meu irmão? Se o coração não foi tratado, vai gerar atos. E esses atos têm por trás sentimentos. Os atos podem até não acontecer, mas não adianta nada, porque aqui, ou aqui, se você preferir, o sentimento negativo já aconteceu. O que Jesus falou? Ouviu o que foi dito no passado, certo? Não matarás. Ele fala o quê? Se você apenas pensar mal do seu irmão, Jesus ele vai dentro do ser humano, no coração, e trata o problema onde ele realmente está. Certo? Ele fala sobre o adultério, tá? Não adulterou, não aconteceu nada de ato. Mas o meu pensamento já é promíscuo, na prática já aconteceu a mesma coisa. Então Jesus trata ou vai até os níveis do problema do coração. Muito mais longe do que nós pensamos. Aí ele dá um exemplo aqui, irmãos, de uma espiral descendente. Esse texto aí a gente vai, creio que você já lê em casa. A gente vai pular. Letra A. No nível do coração, esta é uma pessoa com foco voltado para si mesmo. Certo? Talvez é uma pessoa que não entendeu o sacrifício que os outros fizeram para chegar até ali. Talvez é uma pessoa que não compreendeu que ele não é o centro do universo. Eu não sei. O texto fala apenas que é uma pessoa voltada para si mesmo. O que vai acontecer na vida do caso desse estudante? Número 2. Nível do agir. Atos em desacordo com a Bíblia. Primeiro, ele é tentado a seguir os desejos da carne em vez de se comprometer com Deus. O texto aí é o texto das obras da carne, certo? Então, ele nos pensamentos, ele já está começando a ser atraído, seduzido, a pensar de uma maneira que agrada a si mesmo e não se comprometer com Deus.
Aí sabe o que eu começo a lembrar, irmãos? Aquela pessoa, né, que acha que faltar um culto, que faltar é beber, que não participar mais ativamente na igreja, não tem preço nenhum. Deus entende. Trabalha a semana inteira. Né? Veja bem, eu não estou dizendo que aqui ou acolá você está realmente cansado, ou você diz, não, esse fim de semana a gente vai para o TPQ. Mês que a gente não viaja em família, esse fim de semana a gente vai viajar. Então, como eu falava, meus irmãos, não é isso que eu estou falando, né? Agora, quantas vezes eu já levei você a pensar o seguinte: amanhã de manhã, chova, faça sol, notícia de meteoro contra o planeta Terra, você vai estar no local de trabalho. Estou mentindo? Não. Até já usei como exemplo em outras situações nossos queridos militares aqui, né? Não tem opção. Não tem simplesmente dizer, né, Ronaldo? E comandante, hoje eu não estou a fim de trabalhar, não. Tá bom, querido. Amanhã você vem e já vai direto para a prisão, viu? Não sei se no caso na PM tem... Fica dentro do quartel, tem esse tipo de punição? Tem, tá vendo? Não tem opção. E aí, Filipão, chega amanhã, né? Manda, patrão, hoje eu acordei, não estou a fim de trabalhar, não. Nem eu nem minha esposa, vamos dormir até tarde. Ele vai dizer, tá, amanhã você passa no RH. E o patrão ainda é militar, você está mais roubado ainda, pronto. Mas quando é com as coisas de Deus, sempre, eu estou cansado, e amanhã, e depois, e as consequências vão. Porque qual é o primeiro ponto aqui, meus irmãos, na vida desse estudante? Vou repetir. Tentado a seguir os desejos da carne em vez de se comprometer com Deus. E às vezes o desejo da carne aqui não é necessariamente que ele vai para a balada, não. Como vocês lembram, a gente assistiu um filme de uma jovem que vai para a universidade. E quando ela volta em casa, o pai tinha feito uma surpresinha para ela, abriu a Bíblia dela e colocou uma nota de $100. Certo? Que para nós aqui seria R$400. Para nós é dinheiro. Para eles também. Tá? Não se engane não. Ainda mais para o universitário. Aí, quando ela vai em casa, o pai pega a Bíblia para ir para a igreja, quando olha, a nota está no mesmíssimo lugar. Porque ela foi para a faculdade e não abriu mais a Bíblia. Escolhas que ela fez e que tem consequências. Não se engane com isso. E o resto do filme já comprovava isso daí. E aí, seguindo, meus irmãos, nós estamos numa espiral descendente, né? Preguiçoso, não quer estudar. Também está na área de pensamentos. Mas aí passa para a área de ações. Ele, de fato, não estuda. Ele está caindo, está descendo. Anda em más companhias, ações. Irmãos, isso aqui você tem que compreender, né? A apostila foi feita por americanos. Isso tem muito a ver com o universo americano, que a quantidade de universidades é um tantinho maior do que no Brasil. Então é muito comum você estudar longe de casa. É ou não é, irmãos? Né? Que no Brasil que é muito raro isso daí. As estatísticas dizem que 80% dos brasileiros estudam 100, 200 quilômetros de casa. É comum a gente ficar aqui na cidade. O americano não. Mora em Los Angeles, mas passa na faculdade lá em Louisville, no Kentucky, e viaja e vai morar lá. Então, sai da supervisão dos pais. Infelizmente, é aí que muitos, aí eu vi um artigo outro dia, em muitos a vida desanda, porque não teve devido controle, né, sobre a sua vida naquela circunstância. Só para você entender e se situar aqui do que está acontecendo. Aí, olha só, ele começa agora a preocupar-se com a reprovação. Pensamentos. E aí outra ação segue. Mente aos pais sobre seu preparo para os exames. Forma de palavras. E aí continua descendo. Ele faz o quê? Ele cola nos exames. Certo? Tem gente que cola porque realmente não aprendeu, tentou, simplesmente não entrou a matéria. É verdade. Mas a maioria das vezes é simplesmente por preguiça de estudar. Não se aplicou o suficiente. E aí segue no que está acontecendo aqui. De uma maneira ou de outra, é óbvio que cola é injustificável. E finalmente, irmãos, ele é reprovado. É a consequência da espiral
descendente daquilo que ele buscou. Um ponto aqui, meus irmãos, é que muitas vezes nós vivemos vidas inconsequentes. O que é uma vida inconsequente? Esse aqui tá ligado? Esse ar aqui? Tá quente. Uma vida inconsequente, irmãos, é que nós não nos preocupamos com o que vai acontecer depois, com o que pode acontecer. A gente não se preocupa com as consequências daqueles nossos atos. E quando as consequências vêm, nós lamentamos e reclamamos daquilo que, porventura, aconteceu. É uma contradição, né? Agir dessa maneira. Bem, então nós vimos, irmãos, o nível do coração, o nível do agir e agora o nível do sentimento. Deixa eu atualizar aqui o nosso... Ah, isso mesmo. Letra C agora, né? Essa... O que eu fiz? Não quero isso não. Quero o começo não. Espera aí. Não sei o que eu fiz, mas coisa boa não foi. Acho que agora foi. Lugar certo. Essa confusão de aula é patrocinado pelo seu Maduro, viu? Vamos lá, nível dos sentimentos. Aí o que acontece, irmãos? Agora sim o texto de Salmo 38, 4 e 8. Depressão, desespero, sentimento de culpa. As consequências naturais da desobediência e do pecado. As minhas culpas me afogam. Sou como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Por causa da minha insensatez. O que eu admiro o texto do salmista é que ele não culpa ninguém. Ele é responsável. Irmãos, pessoas vão participar das circunstâncias do nosso pecado. É verdade. Mas culpar as pessoas é o pior caminho, é a pior estratégia para a mudança que eu posso escolher. Deixa eu deixar isso aqui bem claro. Muitos dos problemas que as pessoas adultas, né, vivem está no âmbito do relacionamento conjugal. Por quê? Porque Deus, num momento assim bem criativo, ele decidiu pegar duas pessoas de criação diferente, dois pecadores, e colocar para viver debaixo do mesmo teto. Bem, no começo não era assim, né? Mas nós estragamos o plano original. Então é claro que aqui e acolá vai ter. Sabe aquele casal disse, nós vivemos há 70 anos e nunca brigamos. Ou estão mentindo ou o relacionamento foi totalmente superficial. Não tem como. Um dos dois se anulou de tal maneira que deixou o outro brigar sozinho. Agora há uma outra alternativa possível, porém improvável. Que uma dessas pessoas conseguiu viver uma vida de tal maneira tão santa que nunca entrou em conflito. Possível, porém improvável. O ponto, meus irmãos, é que se os conflitos existem, se as dificuldades existem, eu preciso compreender a dinâmica de como eu vou reagir àquilo, não o outro. Como eu vou lidar com aquilo, como eu vou pegar essa situação que não fugiu do controle de Deus e vou aproveitar assim, vê-lo como uma oportunidade de crescimento, oportunidade de mudança. Algumas horas atrás, uma pessoa muito querida nossa passou por uma grande injustiça. E enquanto nós conversávamos,
nós conduzíamos a conversa, porque é um cristão maduro também, ao que Deus está fazendo com isso. Por quê, meus irmãos? José não podia impedir que seus irmãos o traíssem, que o jogassem na cisterna, que o vendessem para os mercadores. Ele não podia impedir a mentira da mulher de Potifar, a injustiça que sofreu e nada do que aconteceu. Mas ele podia impedir ou controlar, ou tratar, ou conduzir como ele ia reagir a tudo aquilo. A Bíblia não revela detalhes do coração de José, apenas o que Deus estava aprontando com a vida dele. E essa era a maneira como eu e essa pessoa conversávamos ontem no telefone. Vocês intentaram para o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Essa é a perspectiva sobre qualquer coisa que qualquer pessoa faça em qualquer circunstância da nossa vida. Caso contrário, é olhar para a palavra, meus irmãos, e viver ateísmo prático. Ah, mas o senhor não sabe quem fulano é. A minha resposta sempre quando a pessoa diz isso é, aparentemente, nem Deus sabe quem fulano é. Porque permitiu essa pessoa tão horrenda fazer essa coisa tão, né? Um pobrezinho de você. Tadinho, senta aqui, né? Senta aqui. Todos nós gostamos, meus irmãos, de um colo. Até quando não merecemos. Até quando não é o melhor para nós. Eu não estou dizendo que empatia seja ruim, não. Mas até ela tem limites. Se ela se torna um endosso ao vitimismo, se torna um endosso à autocomiseração, não é em absoluto algo bom. Não é mesmo. Muito bem. Seguindo aí, primeiros passos em direção à mudança bíblica. As soluções, entre aspas, do homem para suas dificuldades vão, no final, fracassar. Porque elas não tratam da fonte dos problemas, que é o que? Já vimos lá atrás, o coração humano. As soluções de Deus, conforme reveladas nas Escrituras, vão ao centro da questão para que ocorra mudança permanente. É por isso, irmãos, que muita gente desiste, porque tratar coração dói, certo? E as pessoas não querem. Primeiro, o que nós temos que fazer, meus irmãos, como é que é a solução de Deus? Primeiro, entregue-se à soberania e ao senhorio de Deus. E aí a letra A e a letra B vai repetir o conceito de que nós precisamos aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, é claro, né? E viver cada dia de modo agradável a Deus, certo? 2 Coríntios 5:9. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Viver de maneira que agrada a Deus é obedecer a sua palavra. Não é cantar música bonitinha, não é em absoluto qualquer outra coisa. Antes de nós continuarmos, irmãos, vamos voltar num texto que fala sobre qual é a opinião da Bíblia sobre o coração do homem. Talvez você conheça esse texto de Jeremias 17, versículo 9 e 10. Ouça com atenção. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com sua conduta, de acordo com as suas obras. O texto fala do diagnóstico do coração humano, fala que ninguém pode compreendê-lo de verdade, mas no próximo versículo ele responde, quem pode? Deus fala, eu posso. É por isso, meus irmãos, que a melhor coisa diante de uma luta interior é ir a Deus e dizer, Senhor, está difícil fazer do jeito certo, está difícil amar, está difícil perdoar, está difícil servir, está difícil. Deus, o problema não é o está difícil, o problema é não pedir a Deus diante do raio-x que Ele dá do meu coração e querer fazer do meu jeito. Então a palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, que eu preciso dizer, Senhor, qual é o caminho, né, das pedras para mudar o meu coração? Agora preste atenção, meu irmão.
Pode ser que Deus fale o seguinte: essa pessoa é parte da mudança. Espera aí, essa pessoa que eu estou chamando de problema, eu permiti essa pessoa para que seu coração fosse revelado como realmente é e você pudesse tratar, retribuindo de maneira diferente a essa pessoa. E aí? Tá bom ou tá ruim essa escola? Porque nós queremos, irmãos, é tão interessante, irmãos, a cabeça do pessoal meio neopentecostal, né? Tá com problema? Então hoje nós vamos fazer aqui uma oração forte por você. Lembra, a oração tem que ser sempre forte. Vamos fazer uma oração forte, certo? Aí você vai vir aqui, os nossos pastores, ou sei lá quem, sempre tem uns irmãos de uma casta superior, né? Aquele pessoal que pode orar por você na sua cabeça. E aí você vem aqui e é a teologia tabajara. Seus problemas acabaram. Você vem aqui, eu vou orar na sua cabeça e você, a partir de hoje, vai, eu completo, continuar a mesma pessoa. Porque isso, eu não chamaria, irmãos, nem de soluções externas, porque isso não é solução coisa alguma. Eu lembro uma vez que eu estava numa reunião dessas, muitos anos atrás, 25, 30 anos atrás, e tinha uma jovem que tinha feito permanente. Lembra quanto tempo faz isso? Muito tempo atrás. E o pastor ia orar na cabeça dela. Quando ela falou assim, não, pastor, ela não queria falar, mas depois eu entendi o que é, porque eu não queria que mexesse no cabelo dela, porque tinha feito. A vontade da mudança não passou pelo corte de cabelo. É cada coisa, irmãos, que nós vemos quando a palavra de Deus não é obedecida. É cada coisa que eu não sei se rio e choro dentro de uma situação dessa. Hoje em dia talvez ia ser chapinha, né? Pô, pastor, fiz chapinha, põe a mão no meu cabelo, não. Eu já não tenho esse problema. Aliás, ontem, a Mara não está aqui não, estava arrumando a Leila para tirar foto e eu fiquei esperando que ela fosse, né, dar um jeito também em alguma coisa, não sei, botar um fio no lugar. Passou direto por mim. Não entendo o preconceito, irmão Alexandre. Não entendo. Brincadeiras à parte, meus irmãos. Primeiro, entregue-se a soberania ao senhorio de Deus. Precisa haver submissão e é pelo novo nascimento. Mas continuando, reconheça maneiras específicas como você tem pecado contra Deus e confesse esses pecados a Ele. O texto de 1 João 9, tão conhecido, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Repare, meus irmãos, que a nossa apostila diz maneiras específicas como você tem pecado contra Deus. Certo? Nada de perdoa a multidão dos nossos pecados. É tratar pecado diante de Deus, gastar tempo. Certo? Isso deixa o consultório do terapeuta vazio. É você chegar e andar com Deus diante da palavra. Como que eu cheguei aqui? O que aconteceu? Porque, irmãos, o pecado ele é um processo. Ele não é um negócio que um dia você está bem, pregando, cantando, né, pulando, sei lá o quê, malabarismo. No outro dia você está atolado no pecado. Isso não existe. Ele é um processo. Ele é um processo de sedução da minha vontade. E eu preciso tratar isso de maneira específica. Como se chama quando se abre um corpo e dissecar. Eu tenho que dissecar a minha psique, que é a palavra grega para alma, diante de Deus. O que está acontecendo? Por que eu estou aqui? Por que eu estou dando um tapa na minha gata? Não é uma expressão, eu literalmente fiz isso. E um animalzinho que nunca me causou grande transtorno ou aborrecimento, a não ser de vez em quando me dá uma unhada dizendo eu quero comer, revelou que eu estava num processo de irritação e de desgaste que estava me levando a lugares não muito agradáveis. Eu entrei numa caverna para lutar contra o monstro e descobri que o monstro era eu mesmo. Não era outra pessoa. Para quem pegou a referência de Star Wars. Eu era quem eu deveria estar lutando, e não qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa.
Arrependa-se dos seus caminhos pecaminosos, visto que eles são contrários às Escrituras e desagradam a Deus. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Esse é o versículo que você deveria sublinhar na sua Bíblia e decorar. 3. Peça a Deus sabedoria para saber quais mudanças fazer e como executá-las. Tiago 1,5 vai falar sobre pedir sabedoria a Deus, que Ele não nega. Peça com fé, crendo que Ele responderá. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso tem a ver, meus irmãos, é claro, com outra lição que nós já tivemos, que é a nossa vida de oração. Não há como você vencer pecado, problemas espirituais na sua vida, sem vida de oração. E como eu já falei em outra ocasião também, não há problema nenhum você ter uma longa lista de pedidos pelos missionários, pela família, né, por projetos. Tudo isso é bom, certo? E é gostoso você ver Deus misericordiosamente respondendo, né, problemas práticos da sua vida. Coloque problemas práticos diante de Deus, sério, tá? Estou vivendo isso aqui, Deus, quero orar, ótimo. Mas aqui, meus irmãos, é uma outra faceta da oração, onde eu pego aquilo que a palavra de Deus me confrontou e vou para o divã de Deus, certo? E vou colocar, Deus, é assim que está acontecendo. O que está acontecendo? Né? Mostra para mim a dinâmica, para que eu interrompa o que está acontecendo e viva a tua vontade. É por isso, meus irmãos, que não dá para ter aquela oração, né, de amém. Por isso que o devocional é um tempo precioso que você deve separar e pensar naquele princípio da palavra. Como que isso está sendo refletido na minha vida? Para pensar, caso você esteja fazendo, eu espero que esteja fazendo, são 365 oportunidades de ser confrontado pela palavra de Deus. Se você tem outros hábitos piedosos, como a leitura de bons livros, a leitura da própria palavra inteira, são mais oportunidades ainda. Aí eu tenho que perguntar, meu irmão, você é o mesmo de um ano atrás? Por favor, não levante a mão. Porque se você é o mesmo cristão de um ano atrás, tem alguma coisa no processo que não está acontecendo. Que não está produzindo mudança bíblica na sua vida. Número 5. Onde é que nós? Número 4, né? Confesse os seus pecados específicos àqueles contra quem você pecou em palavras ou ações. Agora não é Deus, são as pessoas, certo? Tiago 5,16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Apesar desse texto ter a ver também com compartilhar suas lutas com o irmão e tudo mais, também tem a ver com você resolver suas pendências com as pessoas contra as quais você pecou. Perdoe aqueles que pecaram contra você, é o contraponto também. E reconcilie-se com eles na medida do possível. Mateus 5, 23, 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. É interessante, meus irmãos, que todo domingo você tem a oportunidade de fazer isso. É o momento do ofertório. E todo domingo, no momento do ofertório, esse texto se aplica à sua vida. Agora para pensar, será que a oferta para Deus é só dinheiro? Claro que não. Lá está você, né, no seu quarto, cantando aquela música bonita a plenos pulmões, né, dependendo da sua voz, de preferência no seu quarto. E aí você está lá cantando, maravilha, né? Mas você tem um monte de desafeto, ou alguns, tanto faz. Não é a mesma coisa? Nossa adoração não é uma oferta a Deus também? Ou você está engajado naquele ministério, você trabalha para Deus, todo mundo acha, não, fulano é uma bênção, mas não fala com Beltrano, não fala com Ciclano, não quer ver o outro nem pintado de ouro. Ou essas pessoas não querem lhe ver nem pintado de ouro. Este
serviço, esta oferta que você está fazendo, não cai nesse texto também? Em que você deveria resolver primeiro a sua pendência com o irmão e depois trabalhar para Deus? Deus não quer de maneira nenhuma oferta, sacrifício, serviço, usando tudo aqui como sinônimo, se eu não quero obedecer a sua palavra, por exemplo, neste ponto aí. Continuando, 5. Estude a palavra de Deus com diligência e regularidade. Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então seus caminhos prosperarão. Estude com diligência e regularidade e memorize as Escrituras para guardar a verdade no seu coração. Coisa que, inclusive, aqui neste curso você está sendo incentivado a fazer. Número 6. Ore incessantemente a respeito de tudo, em todo o tempo. Lucas 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. A parábola vai se desenrolar, mas aí está a lição da parábola. Orar sempre e nunca desanimar. 7, para terminar, faça o que Deus ordena em sua palavra. Faça o que Deus ordena em sua palavra, independentemente dos seus sentimentos. Vamos combinar esses dois versículos, irmãos? Mateus 7, primeiro e depois Gênesis. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Gênesis. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, meus irmãos, no texto que nós vimos é obediência ou desobediência, rocha ou areia, mas no texto de Gênesis você vê um homem que está sendo consumido pelos seus sentimentos. Quando Deus rejeita a oferta de Caim, a atitude dele deveria ser outra, era de submissão. Afinal de contas, o culto, ou quem determina como o culto será feito, é o próprio Deus e não nós. É como se Caim estivesse dizendo: Senhor, eu estou lhe oferecendo esse culto aqui e vai ser do meu jeito, vai ser do jeito que eu quero. O Senhor que deu teu jeito de aceitar essa adoração do jeito que eu estou fazendo, ok? E o problema era o coração de Caim, que não estava sendo tratado ali diante de Deus. Muito bem. Então, relendo, faça o que Deus ordena em sua palavra, independentemente dos seus sentimentos. Para quê? Para glorificá-lo, mantendo-se sob o controle e direção do Espírito Santo. Ou seja, é um ciclo, meus irmãos, em que eu vou obedecendo a Deus, vou buscando glorificá-lo e vou recebendo a direção e a capacitação, o controle, né, do Espírito Santo. João 14, 26. Mas o Conselheiro e o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Na nossa apostila, então, irmãos, nós temos, diante disso que a gente viu que são os primeiros passos para a mudança bíblica, uma lista de problemas que necessitam das soluções de Deus. Certo? E ainda está dizendo aqui, uma lista parcial. Ok? Olha lá, vê se você se identifica com alguma coisa disso daí. Começa pesado. Adultério, alcoolismo, amargura, anorexia, arrogância, autopiedade, bulimia, ciúmes, comunicação deficiente ou maldosa, culpa, depressão, desentendimentos, dificuldades entre pais e filhos, espírito não perdoador, explosões de ira, falta de disciplina em áreas específicas, fornicação, frustração, ganância, glutonaria, impaciência, lascívia, medo, mentira, homossexualismo, orgulho, preocupação, preguiça, problemas financeiros, problemas conjugais, procrastinação, rebelião, roubo, sofrimento, solidão, vícios. Você já viu uma lista mais desagradável do que essa aqui? Agora, sabe o que você deveria fazer?
você deveria pegar um lápis, não uma caneta, porque eu creio em nome de Jesus que qualquer dessas coisas é algo que você pode vencer. E você deveria sublinhar nessa longa lista, que ainda é parcial, os seus problemas específicos. Lembra que a gente falou lá atrás? Lembra que a gente falou lá no começo da lição que você deveria tratar com Deus especificamente aquilo que você está lutando? Não fuja do complexo de Gabriela. Conhece? Eu nasci assim. Você sempre assim. Sei lá como é que a letra vai. É a pessoa que entende os seus erros quase como se fosse DNA. Não tem como mudar. Eu vou ser sempre assim. Isso não é em absoluto, irmãos, o ensino da palavra de Deus. Nem perto. Nem perto. Eu devo, irmãos, com vontade, endereçar as lutas espirituais na minha vida. E eu só tenho como fazer isso se eu identificar quem é o inimigo. Ok? Num ringue de tiro mais sofisticado, figuras se levantam. Uma mulher com um bebê no colo, um velhinho com uma bengala e, de repente, um camarada com um revólver apontando para você. E você tem que desenvolver a arte de não matar a mulher com um bebê no colo, não matar o velhinho com a bengala e rapidamente identificar o camarada com o revólver apontado para você e atirar. Correto? Simples, né? Simples na teoria. Então, identificar o seu inimigo é fundamental em sobrevivência nessa situação. Identificar, meus irmãos, o inimigo da nossa vida espiritual, não identificá-lo é o que tem minado a nossa vida espiritual. Você está literalmente dormindo com o inimigo. E como ele não simplesmente passa, né, com o tempo, se ele não for tratado, a tendência é agravar. E em momentos de mais fragilidade espiritual, por diversas situações, se manifestar com mais força na sua vida, porque você não cuidou dele lá atrás. Muito bem. Essa é a última página nós vamos chegar, meus irmãos, e ela trata do seguinte, inclusive lá em cima ela avisa, o percurso ascendente. Agora nós vamos no caminho inverso, andando no caminho de Deus, ok? Vimos como é que é para baixo, agora vamos ver como é para cima. E de uma maneira bem didática, ele diz aqui, nota, essa página deve ser lida de baixo para cima. Andar no caminho de Deus significa colocar de lado o egocentrismo e se dispor a seguir a palavra de Deus a despeito dos sentimentos contrários. Salmo 1, de 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Tudo o que ele faz prospera. Certo? Lá embaixo, do lado da seta, você tem os seguintes dizeres. Embora o compromisso de ser discípulo de Jesus Cristo fique evidente pelos passos específicos e imensuráveis de obediência à palavra de Deus, a descrição do viver bíblico que você encontra nessa página, ou seja, na página seguinte, não tem a intenção de ser exaustiva, nem mesmo uma sequência rígida. Mas a sequência que nós vamos ver, meus irmãos, na página 86, demonstra de maneira geral evidências, né, de uma mudança bíblica que está acontecendo. Agora, deixa eu interromper aqui um minutinho. Mesmo que essas coisas se verifiquem na sua vida, em uma determinada área ou de uma forma mais ampla e geral, isso não significa que em alguns pontos você não deve vigiar algumas rachaduras, vamos chamar assim, né? Lá está o prédio, 100 andares, né? Colunas fortes e tudo mais. Então você tem 59 colunas perfeitas, mas aí no exame o engenheiro detecta que tem uma coluna que está com uma rachadura meio feia. Mas tem 59 que estão boas. Mas o prédio foi planejado para ter 60 colunas de sustentação, não 59.
Então, qualquer técnico responsável vai avisar, olha, tem que fazer um reparo nessa coluna aqui. Porque ela, cedendo de vez, outra pode seguir, e outra, e a gente não sabe o que vai acontecer com um prédio de 100 andares. Certo? Qual é o meu ponto aqui, meus irmãos? Talvez nós vamos seguir essa ascendente agora, e você vai dizer, caramba, é a minha vida. Está tudo ótimo, tudo igual isso aqui. Isso não significa que você não deve lembrar o que nós vimos até agora e chegar diante de Deus com áreas específicas, porque é praticamente impossível que você esteja 100% bem na sua vida. Eu não estou dizendo, meu irmão, que você está na sarjeta do pecado, não é isso. Mas você achar que você está a um palmo dos portões da glória, né? Só não entrou porque não morreu ainda? Não, eu estou aqui tão bem, só não fui glorificado porque ainda não morri. Não vai lhe dar benefício algum. Não adianta, irmãos, tapar o sol com a peneira. Acredite-me, você tem áreas negras na sua vida. Pare de gastar tanto tempo na sala de troféus, polindo o troféu. Vá lavar o banheiro. Porque, via de regra, ele está sujo. Né? Não é um lugar exatamente onde se faça coisas muito sanitárias. Né? Então, a gente fica o tempo todo lá, ilustrando. Isso aqui foi o troféu de 1981, quando eu venci esse pecado. 81. E aí? Parece que é esse time de futebol que fica assim. Quando nós ganhamos nosso título em 87, o único título, mas comemora, como se fosse lá grande coisa. Entendeu? Mas e agora? Como é que está agora a minha vida? Como é que está essa semana a minha vida? Então vamos subir a espiral? De novo, a gente não vai ter condição de ler todos os textos aqui, vamos tentar apenas alguns. Primeiro, confesse os pecados específicos já identificados. Como a gente falou já 2 vezes. Pecados específicos. Certo? Já lemos esse texto. Arrependa-se. Provérbios 9:6. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Com fé, ore por sabedoria em todas as questões. Texto já mencionado, Tiago, onde devemos pedir sabedoria. Entregue os seus caminhos ao Senhor sem reservas e negue-se a si mesmo para seguir a Jesus. Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Essa parte do negue-se a si mesmo eu esqueci de digitar, mas está aí e está o texto para nos ajudar. Seja obediente à palavra como expressão do seu amor ao Senhor. Em outras palavras, eu obedeço a palavra porque amo a Deus. Tá? João 14,15 vai dizer isso, aquele que tem os meus mandamentos e me ama, obedece aos mandamentos. Esteja sob o controle do Espírito Santo e da palavra de Deus. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Eu acho muito interessante, irmãos, essa expressão. Habite ricamente em vocês a palavra de Deus. Nós estamos numa época onde a palavra de Deus ainda estava em formação, certo? Agora, Paulo ainda diz, o que vocês têm, estudem, apliquem, vivam aquilo. Então, é por isso que eu sempre tenho defendido a tese. Igreja não é lugar de cursinhos, de coisas... Vamos ter aqui um curso mais prático. Quando fala isso é porque a pessoa já se encheu de verdadeiramente estudar a Bíblia, porque a Bíblia é prática. Só que, como foi mencionado inclusive ontem na mensagem também, aquilo que eu creio determina como eu vivo, aquilo que eu faço. Então eu preciso crer, conhecer a Deus, a sua palavra, seu caráter, a sã doutrina, para que possa conduzir a maneira como eu vivo. Próximo, examine sempre a si mesmo biblicamente. Mateus 7,5. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A ideia, meus irmãos, de Mateus 7 não é não julgar. É não julgar sem antes examinar a sua vida.
Então, toda vez que eu vejo qualquer coisa que eu considero errado, qual deve ser a minha primeira atitude? A minha primeira atitude deve ser, será que eu faço a mesma coisa? Essa deve ser a minha primeira atitude. Eu posso até fazer alguma coisa em relação àquilo que está errado. Confrontar o irmão, chamar para conversar, ótimo. Mas a primeira atitude é eu verificar se eu não faço o mesmo. Para que eu não faça ou não tenha uma atitude de hipocrisia, como o texto, inclusive, é a primeira palavra. Hipócrita. Verifica a sua vida primeiro. Porque o texto vai continuar então. Depois que você remover, né, a perna manca que está tapando o seu olho, aí você pode ir lá tirar o cisco do olho do seu irmão. Não é isso que o texto continua dizendo? Então o texto não está dizendo assim, você também erra. Quem é você para confrontar a vida de alguém? O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo, resolva primeiro a sua vida. Resolveu? Mas resolveu mesmo? Agora vai lá. Agora você está ordenado a interagir com o problema do seu irmão porque você tratou na sua vida primeiro. A exemplo de Jesus, considere os outros superiores a si mesmo. Do texto de Filipenses, a gente vai ler só o versículo 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Muito bem. Não tem como contornar esse versículo achando que ele é outra coisa a não ser isso mesmo. Pense naquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, excelente e louvável. E ocupe a sua mente com as coisas do alto, em vez de ocupá-la com as coisas aqui da terra. No texto, no boletim de hoje, nós vamos tratar esse texto de Filipenses 4, 8 e 9, com mais detalhes, né? Na verdade o contexto inteiro. Você pode dar uma olhada lá. Agora vamos ler Colossenses 3, 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, grande parte, meus irmãos, da nossa vitória sobre o pecado é aonde está a nossa cabeça, onde está a nossa mente, onde estão os nossos pensamentos, né? O que a gente ocupa, mesmo vivendo neste mundo, com o que nós ocupamos o nosso tempo. Mostre contínuo fruto de arrependimento. Lucas 3,8, uma palavra motivacional aí de João Batista. Eu pulei essa parte, desculpa só um minutinho. Onde é que eu estou? Ah, não, eu tenho um ainda. O que eu fiz? Pense que eu sei lá o que eu fiz e fui para outro lado. Aprenda a amar como Deus ama. A gente vai chegar lá. Aprenda a amar como Deus ama. João 3,16, texto muito conhecido. Deus ama o mundo de tal maneira que ele faz? Ele dá o seu filho. Ele faz alguma coisa. Irmãos, o amor bíblico é um amor prático. Né? Não adianta falar eu te amo, não adianta fazer coraçãozinho com a mão. O importante continuar gravando? Então tá ótimo. Não adianta nada disso se eu não tenho um amor prático. Faço alguma coisa pela pessoa que eu digo amar. Ok? Muito bem. Seja compassivo, benigno, humilde, gentil e paciente. Colossenses 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Muito bem. Agora sim, mostre contínuo fruto de arrependimento, uma palavrinha amorosa de João Batista. Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Na verdade, isso é até Jesus, João Batista é antes, né? Então veja bem, meus irmãos, Jesus não estava interessado no exterior dos judeus. Queria saber fruto de arrependimento, mudança prática, certo? O que eu estou fazendo que comprova que há mudança na minha vida. Pratique o perdão e a reconciliação e retribua em bênção qualquer maldade que outros praticarem contra você. Ok? A gente vai dar uma adiantada aqui. Considere as provações com motivo de alegria, pois Deus as utiliza para desenvolver em você um caráter semelhante ao de Cristo. Nós não vamos ler, irmãos, mas o texto de Tiago 1 fala exatamente sobre isso, em que a aprovação, lembrando de novo da experiência da pessoa que eu mencionei ontem, ela tem o objetivo, mesmo que os outros tenham uma agenda ruim, prejudicial, maléfica contra você, contra qualquer pessoa, contra mim. Mas Deus é especialista em pegar aquele propósito ruim e aplicar de maneira abençoadora na minha vida e na sua. O que precisa, irmãos, para isso se tornar verdade?
você acreditar nisso. Porque se você está passando por um problema e você está continuamente esperneando, você não vai experimentar o que Deus quer fazer na sua vida. Eu acho, irmão, se tem um grande trunfo, um grande exemplo na vida de José, pelo menos o texto não registra, né? É nenhuma murmuração da parte dele, apesar de tudo que acontece com ele. Ele está esperando para ver o que Deus está fazendo através daquilo na sua vida. Viva sempre de modo digno do seu chamado em Cristo. Efésios 4:1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. A ideia aqui, meus irmãos, é da balança de peixeiro. Sabe aquela balança com dois pratos? Você coloca os pezinhos de um lado, né? Pelo menos na feira livre que eu frequentava tinha isso. Não tinha balança eletrônica na época. Tem a balança que você coloca os pezinhos de um lado e do outro lado o produto. A ideia de viver de maneira digna do chamado, da vocação, é que a salvação que nos alcançou é de tal maneira impagável, de tal maneira maravilhosa, de tal maneira excelente, e ela que está de um lado, do outro lado devo colocar a minha vida. Eu concordo, é impossível que eu consiga sequer equilibrar o prato, mas isso não significa que eu não deva tentar. Só porque eu nunca vou ter uma vida à altura da salvação que me alcançou, não significa que eu deva, vamos ver de qualquer maneira então. Faz sentido? Paulo diz, viva de maneira digna, viva de maneira que reflita quem você é em Cristo, a salvação que lhe alcançou, de uma maneira excelente, tal como é a salvação que lhe alcançou. E aí, mais conselhos práticos, faça tudo sem murmuração ou contenda. E aí, você é murmurador? Você reclama? A palavrinha, meus irmãos, né? Porque a murmuração é a falta de contentamento. Não estou satisfeito com o que está acontecendo. Então, bora botar a boca no trombone. Faça tudo como para o Senhor. Você faz mesmo? Fazemos como para o Senhor? O texto vai dizer também, e não para os homens. Então está vendo, meus irmãos, como tem muita coisa que você precisa parar e examinar com detalhes a sua vida. Se realmente está sendo da maneira como a palavra está falando. Olha outra, fale a verdade em amor. Esse é um problema, irmãos, da maioria das pessoas. Ou ela excede em verdade, ou ela excede em... Aí eu tenho que colocar aspas, amor. Porque se eu não falo a verdade, não é amor verdadeiro. E se não há amor, essa verdade só magoa. Então, quantas vezes a gente quer, nos relacionamentos, ganhar a disputa, ganhar o debate, ganhar a briga, e geralmente, no processo, perder a pessoa. Então, eu tenho que aprender isso, nós temos que aprender isso. Se não é a verdade em amor, não adianta, em tudo. Acaba se tornando realmente perda de tempo. Ore sem cessar a respeito de tudo. Alegre-se sempre, dando graças em tudo e por tudo. Experimente a obra do Espírito de Deus em você, formando um caráter semelhante ao de Cristo. E, finalmente, tenha vida em abundância, cheia da paz e alegria de Deus. Então, você vê, meus irmãos, essa espiral, o ascendente agora, esse percurso ascendente, são todas as coisas boas que a gente vive ouvindo nas mensagens. O que você precisa fazer, se você não fez em casa, talvez é pegar do lado de cada declaração dessa e colocar uma nota de 1 a 10. Por exemplo, só para ilustrar, faça tudo sem murmuração ou contenda. Nota 2. Você gosta de avaliar os outros? Você gosta de avaliar a si mesmo? Aprenda a amar como Deus ama. Nota 1. A exemplo de Jesus, considere os outros superiores a si mesmo. Aqui eu melhorei, nota 4. Não melhorou tanto assim, ainda está muito ruim. Avalie a si mesmo.
Irmãos, isso é importante, isso é bom. Isso não é algo ruim. Até porque ninguém está fazendo isso para ficar 10, 10, 10, 10, 10. Para fingir uma realidade para si mesmo. O que eu vou ganhar com isso? Absolutamente nada. Tem uma vez que nós fizemos um questionário de autoavaliação no seminário, e depois que nós tínhamos feito, o professor falou assim: agora eu quero que você revise as suas respostas e justifique a resposta para si mesmo. E eu tive que admitir que diversas vezes eu coloquei um 7, porque eu não queria colocar um 5. Ninguém ia olhar, gente, era só eu mesmo. Eu não queria colocar um 5. Por quê? Porque se eu colocasse um 5, eu ainda ia ter metade para melhorar na minha vida. Era muita coisa. Eu não queria. Então eu vou botar um 7. Pelo menos só falta 3 notinhas. E afinal de contas, ninguém é perfeito. Então um 10 é improvável. Então só dá para chegar até um 8, 9, mentindo para mim mesmo. Então quando o professor falou assim, agora justifique as notas que você deu para si mesmo. Algumas delas eu não pude justificar. Algumas delas eu não pude dizer por que eu dei aquela nota ali. Porque não eram verdadeiras. Eu estava aquém de como eu estava me avaliando. Então, meus irmãos, na próxima semana, quando concluirmos esta lição, e você fizer as suas devocionais, que inclusive é o nosso último estágio aqui, devocional da página 92 e 93. O objetivo é que você faça, mais ainda, se ainda não fez, essa autoavaliação. E olhe para a sua vida. E determine, olha, essa... Agora veja bem, não é para você também ficar naquela... Eu sou tão humilde, eu preciso melhorar em tudo. Irmãos, quando eu falo tudo, na verdade eu não fazer nada. Não venha com essa humildade excessiva, que não é humildade de verdade, né? Eu sou indigno, ai de mim, pecador, né? Compra um chicote para bater. Não é isso. Olha, isso aqui não está bom, mas não está na UTI. Eu vou cuidar dessa aqui de baixo, porque essa aqui está moribunda, já dando choque, clear, já está tentando trazer de volta a vida, está mal aqui. Cuida dessa, né? Depois você pode até chegar naquela outra. Mas não tenta falar assim, não sei nem quantas bolinhas tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, deve ser umas 15, 20. Tem 20 bolinhas para resolver, não vai resolver nada. Pega 1, 2, 3 áreas e trabalha com afinco na presença de Deus esta semana. Áreas que você precisa realmente melhorar. Eu sei de uma que tem me dado muito trabalho. Parece aqueles animais de estimação feios, sabe? Aquele gato sem pelo, aquele cachorro sem olho, com aquele dente assim e tal, sabe? Aquele bicho de estimação que você não quer, mas a desgraça não vai embora. É isso que eu tenho que tratar. Não adianta, meu irmão, você pegar assim, não, tem esse poodle aqui, que precisa só de um aparo no pelo, mas precisa de um aparo. Não trate disso daí. Porque isso é tapar o sol com a peneira. Vá nos bichos feios. Vá naquilo, olha aqui, irmãos, para nós terminarmos, que você teria vergonha de pegar o microfone e vir aqui à frente e falar. Pronto. Ok? Tá? Não adianta você chegar, pegar o microfone e dizer, quero dar um testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus, que eu tinha dificuldade de comer apenas 2 pães de manhã, agora estou comendo só 2, não estou comendo mais 8. Eu vou olhar para vocês e dizer, grande coisa, grande vitória. Porque às vezes a gente fica querendo resolver coisas superficiais na nossa vida e não tratamos realmente do que está debaixo da superfície. Amém, meus irmãos? Então, para a semana que vem, o devocional das páginas 92 e 93. E aí daremos continuidade na página seguinte da nossa lição aqui, a importância de praticar a palavra. De novo, enunciado óbvio, mas que é tamanha luta na vida de boa parte de nós. Vamos colocar de pé e encerrar o nosso tempo nessa manhã.
Vamos orar? Deus Santo e querido, te pedimos, ó Deus, graça e misericórdia, capacitação para vivermos aquilo que ouvimos da Tua palavra hoje. Compreendendo, ó Deus, que a vida cristã é um processo contínuo, aonde não há férias, não há licença, aonde, ó Deus, não é qual cargo melhor eu tenho este ano em relação ao ano passado, que mede o meu crescimento, ou a quantidade de coisas que eu estou fazendo dentro da igreja, mas verdadeira mudança bíblica, maturidade, abandono de pecado, que eu possa, ó Deus, levar isso muito a sério, que cada um de nós possa fazer assim, e possamos, ó Deus, viver vidas que agradam cada dia mais ao nosso Senhor. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.